A escritora e jornalista Marta Batalha participa deste episódio para nos contar um pouco mais sobre o seu novo livro. Publicado pela Companhia das Letras, Chuva de Papel, nas palavras de Marta. Um romance que se passa no Rio de Janeiro durante a pandemia, mas não é sobre a pandemia, e é uma história de afeto e desafetos entre um velho repórter policial do Rio de Janeiro e uma dona de casa na Tijuca. Eles têm que conviver juntos. O romance parte de uma convivência forçada entre esses dois personagens e é ambientado na cidade do Rio de Janeiro, com toda a sua intensidade. E ele tem que conviver com a Glória, que é a outra pessoa, né, a outra protagonista, e eles não se cruzam muito, mas não tem outro jeito, eles têm que conviver. E dessa convivência eles acabam descobrindo coisas sobre si, né? Um descobre mais sobre o outro. Então, gruda aqui para acompanhar tudo que Marta tem para nos contar sobre o livro, o contexto de sua escrita e outras curiosidades. Essa é uma história. Eu trabalhei nas redações cariocas, né? E eu peguei pesado muitos anos. Ah, então eu tinha esse contato, eu tive esse contato com material humano, material bruto, né? Por muitos anos. E sempre me pareceu incrível que quando você está na reportagem, você tem esse contato com a carne viva, com essa matéria viva da cidade. E eu sempre quis contar essa história, eu não sabia como, mas eu gostaria de fazer um romance com que tivesse uma parte dessa minha experiência, né, ah, na reportagem, no jornalismo. Ao mesmo tempo, eu acho que essa história surgiu um pouco de uma pergunta. Como que você consegue lidar, como consegue se viver numa cidade que é tão intensa quanto o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade muito intensa, tudo aqui no Rio de Janeiro é muito, né? É uma cidade de altos e baixos, e então, eu pensei na pessoa, eu pensei num protagonista que fosse a pessoa que mais tivesse contato com essa intensidade da cidade, que é um velho repórter de policial que trabalhou 5 décadas nas redações cariocas. Então, através das histórias dele, a gente tenta elaborar essa questão, eu tento responder essa questão, e também através das histórias do Joel, a gente tem uma noção um pouco do que aconteceu com o jornalismo e do que aconteceu com o Rio de Janeiro nas últimas décadas. Eu sou uma carioca, eu nasci em Recife, morei aqui minha vida toda e não moro mais aqui, eu moro na Califórnia agora, e eu acho que fazer literatura é uma forma de continuar viva na minha cultura e de escrever em português. Então eu sinto essa conexão, para mim é importante. O Rio é uma cidade muito intensa, é uma cidade em que você tem o melhor e você tem o pior do ser humano, né? E é muito interessante você entender o que a cidade faz com as pessoas que moram nela. Por exemplo, uma das características desse livro é que ele tem pontos muito fortes, muito tristes, e também tem muito humor. Eu uso muito humor para escrever. E essa é uma característica também do Rio de Janeiro. Se você for pensar numa trajetória de comediantes, de humoristas ou de escritores que usam humor, você tem uma linhagem maravilhosa no Rio de Janeiro. Você tem Lima Barreto e Machado de Assis, depois você tem o Barão de Tararé, depois você tem o Stanislau Ponte Preta, que é o Sérgio Porto, né? Depois você tem toda a patota do Pasquim, depois você tem Planeta Diário, Caceta Popular, aí você tem Euem, que foi daqui, o Sensacionalista daqui, você tem Porta dos Fundos daqui, o Paulo Gustavo era daqui. Então, por que todos esses humoristas eles são do Rio de Janeiro? Existe um motivo para isso, né? Eu acho que é porque a cidade oferece material para você lidar. São tantas coisas, às vezes, pesadas que acontecem com a cidade, que às vezes a única forma de você lidar com essas questões é através do humor. Então, essa é uma forma de você elaborar o entorno. Eu escrevo com um leitorzinho aqui na minha cabeça e
Para mim é muito importante que ele não feche o livro, ou que ele fique com muita vontade de voltar para aquela história. E o humor é uma forma que eu consegui de você estar tentando, você consegue prender o leitor através do humor. E eu acho que é o meu estilo, é um pouco como eu cativo o leitor e eu crio uma intimidade também na minha forma de escrever. Eu consigo, através do humor, é, falar de temas difíceis de uma forma acessível e agradável até. Então é uma pequena arma, é o meu recurso. A pandemia ela passa pouquíssimo pelo livro, né? Ela é mais uma questão mesmo pontual do tempo. Mas sim, eu escrevi o livro durante a pandemia. Foi bem no começo da pandemia que eu comecei a escrever esse livro. E eu sou uma pessoa, eu tenho uma vida social muito, muito simples. Eu leio muito, eu escrevo muito, então a pandemia não me afetou muito, para ser sincera. Assim, eu fui uma das privilegiadas da pandemia. E eu me lembro que eu estava escrevendo esse livro e eu fiz uma pesquisa muito intensa sobre o Rio de Janeiro, sobre jornais antigos, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é uma maravilha para você usar. Assim, você tem acesso aos principais jornais, que é todos, eu não sei quantos, mas assim, você tem acesso a quase todos os jornais e periódicos lançados no Brasil foram digitalizados e estão ali. Então eu consegui ler Luta Popular, eu li Última Hora, eu li o Jornal Dia, eu li o Jornal Globo, e para mim foi uma experiência muito interessante porque estava toda a pandemia acontecendo, né, o real, e eu também estava assim vivendo esse Rio Antigo, lendo jornais do Rio Antigo por muitas horas, todos os dias. E esse outro Rio foi se formando na minha cabeça, esse Rio, e você consegue ver um pouco o que acontece com a cidade, lendo década por década de cada jornal. Assim, é uma história rápida que você tem ali. E isso foi muito interessante. Então, todo o Rio do Joel, porque às vezes, quando você vai escrever um livro, às vezes não sempre, nem tudo o que você sabe a respeito do personagem, ele entra na história. Mas quanto mais você sabe sobre aquele personagem, melhor fica a sua escrita. Então, todo esse rio da minha cabeça era o rio do Joel, do meu personagem principal. Entrou 10% no livro, mas saber que tudo isso aconteceu me ajudou também a construir essa história. Eu sabia quem era o Joel. Você vai fazendo e você vai e você vai aprendendo com seus personagens mais ou menos o que você quer. Uma parte, eu acredito que uma parte, a escrita ela trabalha com duas partes muito diferentes da tua cabeça. Tem uma que é muito racional e muito técnica e você está ali, você tem que seguir aquelas regras. E tem uma parte que é completamente intuitiva, que vem do seu subconsciente. Você tem que aprender a lidar com essas duas partes, né? Não se tornar tão ansiosa quando você não sabe o que escrever, mas aparecer todos os dias para escrever e tudo mais. Eu tinha uma vaga ideia de como essas pessoas seriam. E eu sabia que ele não era ele era um pouco misógino e eu fui construindo esse personagem aos poucos. Não é algo que chega para mim de cara. Mas a escrita é assim, você escreve, e depois você reescreve, aí você faz versão 1 do livro, depois você faz versão 2, versão 3, eu fiz 7 ou 8 versões. Quando chega no final, você já decora, assim, o livro, né? Mas, assim, porque alguns escritores eles gostam de trabalhar com as regras, né? Isso vai acontecer no capítulo 1, isso vai acontecer no capítulo 2. Eu tentei fazer isso algumas vezes e não dá certo, assim. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer, mas eu tenho que confiar que na hora que eu estiver escrevendo, uma parte do meu inconsciente vai me dizer ali o que eu tenho que fazer. Isso só na hora.
primeiro estágio foi aos 18 anos, numa assessoria de imprensa. Eu fazia o clipping, que a gente recebia um bolo de jornal desse tamanho, tinha que ficar lendo o jornal e ficar recortando as reportagens, né? E eu adoro, assim, era um trabalho um pouco maçante, mas assim, eu adorava fazer assim. Não adorava fazer, mas foi um trabalho muito importante para mim. Porque quando você abre os jornais e você tem que recortar tudo aquilo, você entende do jornal, você entende as diferentes linhas editoriais, eu entendi, eu comecei a entender mais do Rio ali com 18 anos. Logo depois eu fiz o projeto Comunicar, que era o jornalzinho da faculdade, e depois eu fui estagiar no jornal O Dia. E aquilo foi assim, me jogaram aos leões, né? Porque o Jornal O Dia é um jornal popular, e eu era uma menina de classe média, criada um pouco em redoma, e de repente eu estava de frente para aquela realidade muito difícil, né? É, da população, porque o Rio ele pega, o Dia pega essas notícias mais pesadas sobre a cidade. E foi uma experiência de vida, foi uma experiência muito marcante para mim. O jornalismo me deu empatia, porque através dos lugares, através das reportagens e de várias tragédias que eu tive que presenciar, né, assim, tem tiroteio, aí morre um garçom, um senhor na rocinha, e você vai lá falar com a família e você vê aquela tristeza, né? Ou ah, teve um acidente terrível, e você vai lá e você vê aquela, aí você vai para enterro, sabe? Esse é o jornalismo popular que eu fazia, né? Nos anos 90, quando eu comecei, e não era muito difícil fazer, e eu aprendi muito também sobre as pessoas e sobre a condição humana, e foi uma experiência é, muito que ficou comigo para sempre e que eu agradeço. Foi muito ruim, muito bom. Com o jornalismo, eu aprendi a escrever rápido, eu aprendi a escrever sobre pressão, eu aprendi a organizar as informações na página, eu tive todo o material humano que eu estava ali, eu podia, eu tive acesso a todo esse material humano, e que são características que me ajudaram depois, quando eu decidi me tornar romancista. É um outro tipo de escrita, você tem que desaprender várias coisas do jornalismo para aprender a fazer ficção, porque ficção todo escritor de ficção, eu acho que ele tem que ter uma certa voz. Existe um estilo que você só consegue depois que você escreve muito, você joga muita coisa fora e você vai tentando, tentando, tentando. Não é uma carreira que você, da noite para o dia, você ganha essa carreira. Então, quanto mais você escreve, mais você consegue um estilo literário diferente né, assim, do jornalismo. Então, eu decidi me tornar escritora mais ou menos quando a minha filha nasceu, baixou em mim uma forte noção de mortalidade, que eu ainda tenho. É muito bom você viver sabendo que vai morrer a qualquer momento. E eu acho que aí as prioridades se tornaram muito claras para mim, né? Sempre quis ser escritora desde os 7 anos, 8 anos de idade, desde que eu praticamente comecei a escrever. E não tinha feito até então, assim, eu procrastinei de todas as formas possíveis, né? Eu trabalhei em jornal, depois eu fiz uma editora de livros, depois trabalhei em Nova York, em editoras em Nova York e tal. Aí eu falei, não, mas agora... E aí foi mesmo pular de um trampolim e começar do zero, assim, com a bagagem, mas sabendo que poderia não dar certo. É interessante que eu estava relendo esses dias a Lígia Bojunga Nunes, e foi a editora, foi a escritora que mais me marcou, assim, foi a Lígia Bojunga Nunes e Ganimedes José, e ninguém mais fala do Ganimedes, assim, e da Lígia também, um pouco. Os dois me marcaram muitíssimo. Ah, e eu estava relendo outro dia a Lígia, e ela tem um estilo muito forte, ela tem um estilo muito direto, ela fala muito de sentimento, e até hoje eu acho que é uma das minhas influências mais importantes é a Lígia Bojunga Nunes. O Ganimedes José, que eu li assim quando eu tinha 10 anos. Mais recentemente,
É uma mistura muito grande. Eu gosto muito do que faz o Chico Buarque, eu gosto muito dos cronistas brasileiros, eu gosto de um escritor chamado George Saunders. Ah, eu gosto muito da literatura de lugares parecidos com o Brasil em termos de problemas sociais e ah, questões como violência, né? Então tem a Chimamanda que fez isso muito bem. Ela tem um livro muito bom de contos. Ah, os escritores russos, contos do Chekhov. Então, assim, é tanta gente que me influenciou, assim, nem sei. Gabriel Garcia Marques, com certeza. Casagrande Senzala. Bom, quando Eurídice foi publicado, o meu primeiro romance, A Vida Invisível, né, de Eurídice Gusmão, para mim foi uma surpresa, assim. Eu não estava esperando o sucesso que ele teve. Eu já estava me preparando para ter uma carreira a longo prazo, como uma corrida, né? Você começa e você faz um livro, aí vende um pouco, depois você faz um outro livro, você vende mais um pouquinho e você vai ficando conhecido aos poucos. Eu venho de publishing, eu fiz uma editora e eu sei mais ou menos como é que funciona assim a carreira dos escritores. E aí foi esse sucesso, muito bem-vindo, é claro, e que o que eu aprendi com esse grande sucesso, né? O livro foi vendido hoje ele está vendido em mais de 20 países que o livro foi vendido, é O Vida Invisível de Eurídice Gusmão, venceu um prêmio, trouxe um prêmio importante do cinema internacional para o Brasil, que foi em Cannes, né, o Unsung Kierkegaard. Ele foi adaptado pelo Karim Janus, que é um diretor magnífico, com a Fernanda Montenegro no papel principal. Então, assim, e outros atores maravilhosos também. É lógico que eu não estava esperando. O que eu aprendi com essa experiência é que, primeiro, eu estava muito atenta para não ser só essa experiência, né? Eu estava muito preocupada em fazer uma carreira depois disso. Então eu continuei escrevendo. E a segunda coisa que eu aprendi, que é o seguinte: por que eu acho que o livro foi um sucesso? Porque eu acho que ele tocou num nervo, ele tocou em algo que a sociedade brasileira estava precisando escutar naquele momento. E isso foi muito antes de toda a onda feminista que veio. Essa onda feminista, ela é relativamente recente. Isso é o mais interessante dessa experiência. Primeiro, eu aprendi sobre... Com A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, eu aprendi que eu tenho uma voz e que eu tenho que seguir essa voz na minha escrita. Os meus livros vão ter mais ou menos o mesmo tom. Eu acho, né? A gente nunca pode dizer... nunca. E eu também aprendi que eu toquei um nervo e que sobre essa parte inconsciente, essa parte da escrita que eu te falei, tem essa coisa que está no ar que a gente tem que tentar pegar como escritor ou como artista. Então, esse nervo, essa percepção é o que eu tenho que estar sempre aberta como artista, como escritora, para tentar captar nos meus projetos. Este episódio faz parte do especial Livraria da Travessa no Matéria Bruta, com o objetivo de trazer as novidades do cenário literário do Brasil para você. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, ou assine no Apple Podcasts. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Guilherme Carrera, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. A incrível história de Fela Kuti. Money get the power, it comes till morning. Why? I don't know. You don't know anything at all. You this my brother. Try this one.
Him not no hungry people. L'Afrobeat de Fela, c'est un manifeste politico-culturel. Conheça o gênio por trás da música e o impacto de um artista revolucionário. When you are revolutionary and you talk the truth, people will come and slap you down. Why black man no go for moon today? Why black man no go for moon today? This is the reason why. Meu amigo Fela. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.